Muitíssimo obrigado, senhor presidente Randolfo Rodrigues, dessa sessão que marca a última, de quase 6 meses de trabalho, onde eu só tenho que, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, tentando colaborar desde o início com essa comissão parlamentar de inquérito. Agradecer também às pessoas no Brasil inteiro, pessoas que muitas vezes oraram por todos nós aqui, e eu agradeço particularmente as que fizeram oração por mim. Estou em pé por causa disso, porque eu sei que o clima aqui não é fácil, você tem que ter muita serenidade e muita espiritualidade. Agradecer aos assessores do nosso gabinete, em nome de todos eles aqui, o Roberto Lacerre. Agradecer ao Leandro, em nome de todos os assessores dessa comissão parlamentar, que a gente pôde conviver. Agradecer aos colegas também, todos os colegas. A gente pôde conviver, mesmo discordando, às vezes de forma até muito forte do posicionamento de alguns, mas isso faz parte da democracia. Me solidarizar com as 605.884 pessoas que perderam a vida, famílias que choram ainda nessa tragédia desse coronavírus. Mas dizer que nós chegamos aqui com o relatório do senador Renan Calheiros com 81 indiciados. Olha o número, senador Marco Rogério, tem uma simbologia aí. Eu gosto de observar sinais. 81 é o número de senadores da República. Eu estou aqui 2 anos e 9 meses convivendo com vocês, nunca tive experiência nenhuma na área política, vim aqui direto para o Senado, graças à generosidade, à confiança do povo cearense. E eu vi de tudo nesses 2 anos e 9 meses. Eu vi a primeira votação aqui, para um presidente do Senado, ter 82 votos. Enquanto só 81 votavam, tivemos 82 votos. Até hoje, esse caso não foi ainda esclarecido. É uma mancha que nós temos aqui no Senado Federal. Eu vejo que eu vi de tudo também nessa CPI, sabe? Porque antes eu acompanhava vocês, o trabalho de vocês, pela televisão. E eu vi de tudo acontecer aqui, que, pelo que eu lembre, em outras comissões parlamentares de inquérito, não tivemos nada dessas agressividades que a gente viu aqui, desrespeitos, abusos de autoridade. Quando não se confirmavam as narrativas, e aí com todo respeito, reconhecendo o trabalho do relator, para mim é um amontoado de narrativas que a gente está votando daqui a pouco, mas quando não se confirmavam as narrativas que a cúpula da CPI queria ouvir, aí começava o festival de barbaridade, da pior qualidade. Ameaça de prisão, indução de resposta, desrespeito com homens, com mulheres, com pessoas idosas, com pessoas que passaram 40 anos de sua vida dedicando a salvar outras vidas. Isso tudo ficou muito marcado. O povo brasileiro realmente começou a assistir essa CPI com expectativa. Ele quer ver a justiça desde o início, mas acabou vendo justiceiros. E isso, eu acho que turvou as investigações que a gente se propôs a fazer aqui. A CPI, ela demonstrou problemas gravíssimos com o contraditório, senador Jorginho. Ela não tolera quem pensa diferente. A palavra é forte, tolera. A ampla defesa aqui foi desconsiderada. Tem pessoas dessas 81 que estão indiciadas sem sequer serem ouvidas. E detalhe, tinha requerimento aprovado aqui por colegas. Eu vou citar apenas o exemplo do doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, autoridade máxima da medicina do Brasil, que queria vir aqui. Senador Humberto e eu aprovamos com os senhores
por unanimidade para ele vir, mas não, se preferiu não ouvi-lo, colocar no relatório sem dar o direito dele se manifestar. Isso, eu acredito que também fica uma mancha para essa CPI. Por que o medo da verdade? Eu vi aqui, senador Marcos Rogério, uma caçada implacável, de tribunal de inquisição mesmo, a conservadores do Brasil. Jornalistas citados, blogs, sites, empresas que fazem uma plataforma de produção de conteúdo, que eu até discordo de algumas pautas, mas como o Brasil Paralelo serem tratados como bandidos, quebrar o sigilo. É um negócio assim, já não basta o que está acontecendo no Brasil com TSE, STF, fazendo inquérito de fake news ilegal, prendendo parlamentares. Os deputados, eu vi uma entrevista um dia desse, senador Marcos Rogério, será que vai chegar o nosso dia? Senador Fernando Bezerra, deputados dizendo, olha, eu estou pianinho aqui, eu estou medindo as palavras para falar, que eu posso ser o próximo a ser preso. O que é que nós estamos fazendo do Brasil? Usar uma CPI dessa como um instrumento politiqueiro para antecipar as eleições de 2022. Nós tivemos, senador Marcos Aurélio, três membros dessa CPI subindo em palanque durante esse período como candidato a presidente da República, se colocando. É uma comprovação de que essa CPI foi usada como instrumento político, eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas eu acho que o final melancólico que a gente está tendo aqui, fazendo a ressalva de que existe erro, sim, especialmente do presidente da República, e eu tenho dito isso desde o início da CPI, causando aglomeração, não usando máscara, deveria dar o exemplo, mas também dando declarações infelizes sobre a vacina, inclusive ontem. Errou sim, mas esse relatório se perdeu, perderam a mão nele. E isso deslegitima até algumas coisas que poderiam ser vistas com seriedade. Ultrapassou o limite de uma vingança até pessoal, regional, com interesses políticos. Isso ficou muito evidente. E a mancha que nós chegamos aqui, no último dia, cobrando ainda. Mas não tem jeito. Realmente, essa CPI definitivamente não quis rastrear corrupção. Não adianta dizer que foi o STF que não deixou. O STF até colaborou para que os governadores não viessem. Mas tinham outras estratégias que a gente não quis investigar, porque não quis. Não adianta colocar em terceiros essa questão. O capítulo final, que eu espero que pelo menos essa parte a gente apague, é essa de incluir o senador Reins como indiciado. Aí eu faço um apelo aos colegas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não podemos institucionalizar uma perseguição política de um grupo político específico com esse indiciamento. É um direito do parlamentar falar. Nós não podemos intimidar parlamentares aqui. E essa do Reins, eu acredito no bom senso de que não vai ser incluído como o 81º indiciado. Seria um equívoco, queria fechar de uma forma lamentável, palavra que eu nem gosto de usar muito, mas lamentável essa CPI fazer isso com um colega por opinião que foi dada por ele aqui durante... E ele levantou, é o direito que ele tem, estudou, pesquisa, trouxe aqui médicos, a maioria dos parlamentares aqui dessa comissão não quiseram ouvir os médicos que ele trouxe, agora vão colocar o cara como indiciado. Sinceramente, isso é algo
lamentável que a gente espera que isso não ocorra nesse momento. Eu necessito dizer também que procurei o tempo todo dar o melhor de mim. Reconheço inúmeras limitações e imperfeições que eu tenho, mas procurando me inspirar no bom combate de Paulo de Tarso, guardando a minha fé, sem violência, mas principalmente sem omissão. Nós vivemos aqui um fla-flu. Fla-flu. Grupos de zap de famílias estão sendo desfeitos por causa de política. Eu acho que essa CPI foi um retrato, sim, do que a gente está vivendo em nossa sociedade. Altamente politizada, polarizada, sem fim. Você pegar campeonato de futebol que a gente viu aqui, campeonato de futebol ser politizado. Você pegar voto auditável, ser politizado. Você pegar a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, do nosso país, ser politizado. Olha que ponto de cegueira política a gente chegou. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Absolutamente temos que ter esse posicionamento por projeto de poder. Essa é a grande realidade, a força motriz dessa CPI, projeto de poder. A preocupação com as pessoas que estão agora com fome, que estão desempregadas, isso aí eu não vi aqui, com todo respeito a quem pensa diferente. Faltou compaixão também. Para finalizar, eu queria colocar também o seguinte: essa CPI poderia sim ter deixado um legado à sociedade, mas preferiu o caminho cômodo da conivência com a corrupção, que nesse nosso país mata mais que qualquer vírus. Asseguro, por fim, dizer que não podemos jamais perder a esperança no futuro desse país, porque todo dia é dia de plantar novas e boas sementes. Conforme nos ensinou o grande pacifista humanista Chico Xavier, quando ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Assim, de forma melancólica, repito, essa CPI se encerra, infelizmente, sem cumprir os seus objetivos previstos nos requerimentos geradores dessa comissão. Um dos requerimentos é o do que agora está na presidência, senador Randolfo Rodrigues, investigar eventuais ações e omissões do governo federal. E o outro requerimento, assinado por 45 senadores da República, a maioria da casa, foi completamente desrespeitado. Rasgaram o meu requerimento e simplesmente colocaram no lixo desde o início dessa CPI. Foi isso que aconteceu. Não quiseram rastrear corrupção, ou seja, um requerimento que deu origem à instalação da própria CPI. Fica o meu protesto, o meu voto contrário e, ao mesmo tempo, o pedido aos colegas para que analisem o meu voto de forma equilibrada, mostrando um lado e mostrando o outro. Difícil nesse cenário que a gente vive de tanto radicalismo, de tanta guerra política, enquanto a gente deveria estar dando as mãos aqui para socorrer o povo brasileiro. Mas a população está vendo tudo isso. Quem ainda está assistindo está vendo tudo isso. E que a gente possa, de alguma forma, deixar algum legado para os nossos filhos e netos, a partir de tudo que nós vivenciamos e aprendemos uns com os outros nessa CPI. Que Deus nos abençoe, muita luz e muita paz. Muito obrigado, senhor presidente.